Eu sou Suzana Garcês, médica investidora, e ajudo mulheres médicas a colocar o dinheiro delas para dar plantão por elas através dos investimentos. E essa, gente, é apenas a ponta do iceberg. Colocar o dinheiro investido é apenas a ponta do iceberg. Investir leva a médica a ter muito mais qualidade de vida, mais tempo, mais saúde, mais tempo para cuidar dela e para a família dela, mais riqueza de verdade, eu gosto de chamar de vida rica por essência. Então, educação financeira é algo que não movimenta apenas a sua vida financeira, mas movimenta a sua vida como um todo. E esse é o nosso movimento, levar a educação financeira para o maior número de médicas possível nesse Brasilzão afora, tá? Está tudo bonito por aqui. Então vamos, gente, olha só. Os 5 melhores investimentos... Deixa eu me encontrar aqui. Aqui. Os 5 melhores investimentos para a médica. E como é importante vocês conhecerem os 5 melhores investimentos. Não tem como a gente planejar uma boa aposentadoria, não tem como a gente se organizar para a nossa liberdade financeira, pensando em qualidade financeira e qualidade de vida no futuro, se você não entende os melhores investimentos disponíveis para você. E, gente, infelizmente, nós somos, eu gosto de repetir isso, né? Nós somos 223 mil médicas nesse Brasil. Infelizmente, a gente não tem nem 1% das médicas que entendem bem sobre educação financeira, que entendem bem sobre como o dinheiro delas pode trabalhar por elas e passam a vida inteira colocando o dinheiro delas para trabalhar para os outros, tá? Então, a gente pode também ganhar dinheiro com a parte da saúde, investindo, né, em empresas da saúde. A gente pode ganhar dinheiro investindo em outras empresas fora da saúde. Então, não fiquem presas ao que outras pessoas recomendam para vocês. Vocês podem investir em uma gama de coisas. E eu quero falar sobre isso hoje, tá? Os 5 melhores investimentos para as médicas. Então, por que uma médica... Por que ela precisa... Por que é importante aprender sobre investimentos? Hoje mesmo, eu recebi uma ligação da gerente do banco e ela estava lá falando, né? Olha, nós temos uma taxa para você, para sua empresa, foi liberada. E aí eu perguntei, qual a taxa? Aí ela disse, 6% mais a taxa Selic. E aí, algumas pessoas que não entendem acham que 6% é pouco, mas mal sabem que a taxa Selic está em tendência a subir. Ou seja, ela está te oferecendo algo atrelado a uma taxa que está subindo. Ou seja, o que ela está te oferecendo é uma proposta ruim. Então, aprender sobre investimentos te dá a possibilidade de você não ser enganada, de você não aceitar investimentos ruins, como alunas minhas já passaram por histórias bem semelhantes, como uma aluna minha que vendeu um apartamento, o dinheiro dela caiu na conta. Quando ela foi investir, a gerente ligou, você vai botar esse dinheiro onde? Ela falou, vou botar no Tesouro Selic. E ela falou, mas a taxa Selic está rendendo muito pouco, na época rendia 2%. E a minha aluna falou assim, colega médica, né? Falou assim, então, onde você orienta? Ela falou assim, tem o nosso CDB. E nessa hora, gente, se você não sabe a próxima pergunta, parece uma anamnese, né? Se você não sabe a próxima pergunta da anamnese, você se perde. E ela falou assim, temos o nosso CDB. E minha aluna sabia a próxima pergunta a ser feita. Ela sabia. Ela perguntou, quanto que rende o seu CDB? E quando a gerente respondeu que rendia 80% do CDI, a minha aluna foi lá e, cheque na cara da gerente. Falou assim, como assim? Você me diz que a taxa Selic está rendendo ruim, você quer me oferecer algo pior? Então, ali, gente, ela ia enganar a minha aluna. Ela ia enganar a colega médica, mas ela não conseguiu. Por quê? Porque ela já estava aprendendo sobre investimentos. Então, é importantíssimo vocês aprenderem sobre investimentos para vocês não serem enganadas. Não aceitem mais ser enganadas. Sinceramente,
eu tenho quase certeza que os bancos, eles não têm interesse nenhum no nosso aprendizado. Nenhum. Porque se nós aprendermos com educação financeira, reduzindo endividamento, reduzindo o que a gente coloca o nosso dinheiro para trabalhar para o banco vai cair duro. Nós, médicas, somos, né, uma classe que ganha muito bem. E o banco, cresce os olhos para cima da gente, tá? Então, é muito importante a gente aprender sobre investimentos para se livrar de pessoas que querem nos enganar. E outra coisa importante é o que acontece quando a médica prefere não investir, tá? O que acontece? Primeira coisa, gente, essa médica que prefere não investir, ela vai perder dinheiro. Ela vai perder dinheiro. Por quê? O dinheiro dela não supera a inflação. Uma médica que não investe, o dinheiro dela não supera a inflação. Ou seja, o dinheiro perde valor com o tempo. Perder valor, desvalorizar, significa que o seu dinheiro pode até continuar o mesmo montante, mas ele não compra mais as mesmas coisas, porque as coisas vão ficando caras e o seu dinheiro precisa valorizar também. Essa médica que não investe, ela não vai conseguir se aposentar bem. Porque para se aposentar, o seu dinheiro precisa superar a inflação. Essa médica que não investe, ela vai trabalhar até a energia dela der conta. Ela não vai ter a possibilidade de alcançar a liberdade financeira dela e dizer assim, não, agora eu não quero mais trabalhar. Não vai ter essa opção. De duas, uma. Ou ela está contando com a aposentadoria dela, a aposentadoria dela sendo os filhos, a família, né? E isso eu tenho certeza que qualquer mãe não quer isso para a vida, depender dos filhos na sua velhice, ou então ela conta, né, enquanto ela pode, que os pais vão ajudar ela na reserva financeira dela. Então, enquanto ela tem pais, ela conta com a ajuda dos pais. Quando ela não tem mais pais, ela conta com a ajuda dos filhos. Eu tenho certeza que isso não é uma coisa que vocês querem para vocês. Então, se vocês não querem, não tem possibilidade. A gente tem que aprender a investir, tá? E o que mais acontece são pessoas que têm carteiras de investimentos fake. Fake mesmo. Tem uma das minhas alunas, a Daniele, ela é cardiologista, né? Ela é intensivista. Ela já tinha um bom dinheiro guardado e ela jurava que ela tinha uma carteira de investimentos, né? Ah, você investe? Invisto, tem uma carteira de investimentos, ela falava. E aí, gente, depois que ela aprendeu, que ela foi olhar, ela tinha 2 investimentos. Eram 2 CDBs. Ou seja, de carteira mesmo não tinha nada. Porque quando a gente fala de carteira de investimento, a gente pensa em um leque de investimentos. A gente pensa ali em uma gama de investimentos que vão compor uma carteira. Ela tinha 2 investimentos feitos por um assessor de investimentos. E o que eu quero enfatizar aqui? Quando você não conhece, qualquer pessoa te enrola. Qualquer pessoa diz para você que está ótimo, mas você não sabe analisar, então para você está ótimo mesmo. Então, esse momento de aprendizado é para isso, para que a gente não seja enganada mais, para que a gente pare de perder dinheiro, para que a gente consiga alcançar nossa liberdade financeira, para que a gente tenha qualidade de vida no presente e lá no futuro, quando a gente merece descansar depois de ter feito, né, todo um trabalho de vida. Então, isso é muito importante, tá? E atenção, a previdência privada, gente, a previdência privada, ela não deve ser o seu único investimento. Eu percebo assim, você se prepara para a aposentadoria? Ah, eu tenho uma previdência privada, meu marido tem uma previdência privada, eu tenho 2 filhos, cada um tem uma previdência privada, ainda faço uma previdência privada para minha sobrinha. Sabe? E isso, assim, foi uma cultura que veio enraizada na gente de que previdência privada é, assim, a solução. Nossa, eu me lembro exatamente, eu no cursinho, meu professor de geografia, que era um professor, assim, né? A gente olhava para ele, inteligentíssimo.
E ele é inteligente de verdade. Só que naquela época, ele falando, né? Olha, eu tenho uma previdência privada e já vou começar a fazer uma previdência privada para minha filha a partir de agora, porque a previdência social, não sei o quê, previdência pública, isso, aquilo. E ali ele estava difundindo muito mais conhecimento para um monte de gente, né? E todo mundo lá, caraca, é mesmo, a gente precisa ter previdência privada cedo. E eu ali construindo, quando tiver meu filho, a primeira coisa que eu vou fazer é uma previdência privada para ele. E isso é um conhecimento que a gente traz, né? Logo que você se forma, começou a cair dinheiro na conta, o banco já te liga, vamos fazer uma previdência privada, olha. Ou então você mesma já se preocupa com isso e você acredita que essa é a preocupação, né? E você está agindo certo. O negócio de previdência privada é o negócio. Porque você não entende qual tipo de previdência privada, qual a tributação, para que serve a previdência, e enfim. Previdência não pode ser o único investimento que você vai fazer para sua aposentadoria, tá? E a Elaine tá falando, eu tô ficando viciada nessas lives. Que bom, né, Elaine? Viciar em conhecimento, em aprendizado é maravilhoso, né? Se a gente puder sempre viciar nesse negócio, imagina só. Viciar em aprender é maravilhoso, tá? Então, olha só. Eu recebi um comentário, né? Eu recebi um comentário assim, ah, Suzana, mas eu já tenho 37 anos, né? Poxa vida, será que agora vale a pena para eu começar a investir? Eu já tenho 37 anos, meu Deus, né? E eu falei, olha, nunca, né? Nunca é tarde. E você tem que começar o mais cedo possível. O seu cedo está começando agora, é agora que você tem que começar, tá? Quanto mais cedo, melhor. Se você puder passar esse legado para os seus filhos e falar assim, meu filho comece a aprender a investir desde agora, melhor ainda. Melhor ainda, tá? Então, quanto mais cedo, melhor. Eu vou até mostrar para vocês no final da live, né? Vou até mostrar para vocês no final da live algumas imagens simulando a diferença, né? Se você começar a investir, se você começar a investir mais cedo, ou uma taxa mais, na verdade, eu vou mostrar para vocês, se você começar a investir a uma taxa mais baixa e aprendendo a investir de verdade, né? Montando a sua carteira de investimentos com os 5 melhores investimentos que eu vou passar para vocês, tá? Então, começar a investir tem que ser a partir de agora, a partir do momento em que você adquire conhecimento, você tem que começar a investir. Não pode deixar para depois. E aí, para essa colega, eu falei isso, né? Nunca é tarde, comece agora, o mais cedo possível. E aí, uma colega comentou, né? Poxa, que quem me dera que eu tivesse te conhecido aos 37 anos. Estou aqui eu com 44. Eu só não vou deixar para outra vida. Então, comece o quanto antes. Só que eu sei que muita coisa, né, vai passar aí pela cabeça de vocês, né? E eu vou comentar um pouco sobre isso. Então, assim, gente, já me ofereceram muitos investimentos ruins. E se eu não tivesse o conhecimento para chegar, né, e falar assim, que absurdo isso que você está me oferecendo, como já me ofereceram CDBs ruins, como já me ofereceram taxas de juros ruins, como já me ofereceram seguro de vida que não tinha nada a ver para mim, como já me ofereceram previdência privada que não tinha nada a ver para mim, tá? Da mesma forma que eu pude me defender e dizer assim, pera lá, você vai enganar a outra pessoa, sinto muito, a mim não, você também é capaz. Você também é capaz de aprender e dizer assim, pera lá, você vai enganar outra pessoa, porque agora eu vou aprender a investir, vou colocar meu dinheiro para trabalhar por mim e não pelo banco. De todas as formas, o banco ele utiliza o nosso dinheiro para trabalhar por eles. Só que o problema é que eu tenho que saber o que o banco pode me pagar. Que ele quer pagar menos. Eu falei, epa, pera lá. Você pode me pagar bem melhor do que isso. Me pague o que é justo. Né? Então, quando a gente sabe se defender, a gente começa a botar o pé na parede. Me lembro uma aluna que ela falou assim, gente, eu só sabia ir no banco se eu chamasse alguém. Chamava meu marido, chamava meu pai. Agora não, eu vou só, eu entendo o que o gerente diz. E quando ele fala alguma coisa que eu não entendo, eu falo, não, peraí, eu não estou entendendo. Por quê? Como?
até a sua desenvoltura, né? Você fica mais desinibida para perguntar, porque você já começa a entender o básico. Isso é fantástico, tá, gente? Mas não pensem que algumas coisas vão surgir na cabeça de vocês, que é difícil, né? Que, e se eu errar, e se eu perder dinheiro, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer esses investimentos da forma certa? Será que eu consigo fazer isso sozinha? Se eu e um número extenso de alunas médicas já conseguiram, o que você tem de diferente? O que você tem de pior? Né? Nada. Então, eu vou passar para vocês os 5 melhores investimentos que vocês podem fazer, tá? Para começar a construir a carteira de investimentos de vocês. Em nenhum momento eu vou recomendar investimentos, mas eu vou direcionar vocês para os 5 melhores investimentos que tem que ter dentro da carteira de investimentos de vocês, tá? Depois, eu vou responder as perguntas de vocês e vocês podem colocar as dúvidas aqui, tá bom? Coloquem as dúvidas de vocês aqui. Quem está no Instagram, quiser colocar as dúvidas, pode colocar também. Eu já tenho muitas dúvidas aqui para responder e eu vou responder todas que estão aqui no Instagram, tá? Responder todas não, as que têm a ver com a live, tá? Tem que ter a ver com a live. Então, vamos lá. Os 5 melhores investimentos para médica. Eu deixei uma caixinha de pergunta no Instagram e fui perguntando quais os investimentos que vocês acham imprescindíveis para médicas, né? E algumas colegas foram respondendo, algumas, né, já sabem investir, outras dizendo um pouquinho de cada. E é lógico, gente, aqui eu vou falar sobre 5 classes de investimentos que vocês precisam conhecer. E vou sugerir setores dentro das classes de investimentos. Setores que são mais estáveis, setores que são mais perenes, setores em que a gente pode, né, confiar mais e ter mais segurança nos nossos investimentos, tá? O primeiro deles, acredito que vocês já estejam cansadas de ouvir eu falar. O primeiro deles é investir em conhecimento. Por quê? Porque se eu não invisto em conhecimento, como que eu vou evoluir nos meus investimentos? Como a Elaine acabou de falar aqui, gente, eu tô viciada nessas lives. Por quê? Porque ela está aprendendo numa velocidade exponencial. Toda vez que eu abro a live, a Elaine está aqui. Toda vez que eu abro uma live, a Elaine está aqui. E esse aprendizado, ele consolida realmente a prática dos seus investimentos. Então, investir em conhecimento não tem preço. E eu vou fazer o meu evento gratuito. Eu quero que vocês invistam tempo em conhecimento. Eu nem estou falando de investir dinheiro. Aqui eu quero que vocês invistam tempo em conhecimento. E parabéns para vocês que estão aqui. Vocês estão investindo tempo no conhecimento de vocês, tá? E esse é o principal. Só que lógico, né, gente, que eu não vou falar apenas sobre isso. Vem muitos investimentos aí pela frente. E eu quero que vocês peguem caneta e papel e comecem a anotar, tá? O segundo melhor investimento, Tesouro Direto. Sem questionamentos. Não tem questionamento, tá? Algumas pessoas podem até dizer assim, eu não gosto muito do Tesouro Direto. Pode haver questionamento dessa forma, mas dizer que é um investimento ruim, aí não tem questionamento, tá? A pessoa pode dar opinião da, não sei o quê, porque eu estou investindo dinheiro no governo, o governo já tira muito imposto da gente. É opinião. Mas questionar não tem como. Os bancos investem no tesouro, as previdências colocam dinheiro no tesouro, os fundos de investimentos, o seu dinheiro, às vezes, parado na poupança, é colocado no tesouro. Então, a maioria das pessoas vão colocar o dinheiro no tesouro e você pode fazer isso sozinha, colocar o seu dinheiro no tesouro. E nós vamos ter 3 tipos maiores de tesouro direto. E eu quero que vocês entendam de uma vez por todas. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas para que serve cada título do tesouro direto, tá? Tem 2 títulos que eu não vou comentar, que são os títulos com juros semestrais, que é Tesouro IPCA e prefixado com juros semestrais. Por que eu não vou comentar sobre esses títulos?
Porque se eu estou falando de investimentos para médicas, e eu quero deixar bem claro aqui, que esses investimentos são para o longo prazo, que esses investimentos são para aposentadoria, eu não conto o Tesouro IPCA com juros semestrais e prefixado com juros semestrais, tá? Com juros semestrais eu retiro dos 5 melhores investimentos, certo? Então, os que eu vou comentar são os melhores investimentos para o longo prazo, ok? Então, para que vai servir cada um, tá? Nós temos 3 principais aqui nesse bolo. É o Tesouro Selic, é o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado. Tesouro Selic, reserva de emergência. Suzana, serve para alguma outra coisa além da reserva de emergência? Serve. Ele serve para qualquer lugar que você queira colocar o seu dinheiro, que você precise resgatar, mas não sabe exatamente o dia. Ah, estou juntando dinheiro porque eu quero trocar meu carro até o final do ano. Mas se aparecer um carro a qualquer momento, eu quero esse dinheiro disponível. Então, não dá para você prender o seu dinheiro em algum lugar. Você tem que colocar o seu dinheiro em algum lugar que tenha liquidez, tá? Isso é uma característica do Tesouro Selic, ele tem liquidez. Então, raciocina comigo, tá? Deixa eu colocar aqui minha imagem, porque eu acho que minha imagem ofuscou. Raciocina comigo, gente. Qualquer coisa que você precise colocar o seu dinheiro, que você não pode ficar com ele preso, a estratégia é colocar no Tesouro Selic. Suzana, tem algum outro lugar que rende melhor? Tem. Mas, fique bem atenta. Às vezes, quando rende mais, você perde alguma coisa. Ou segurança, ou liquidez. Se você quer o seu dinheiro a qualquer momento, tá? Você não quer perder nem segurança e nem liquidez. Concordam comigo? Então, se você quer o seu dinheiro a qualquer momento, você não quer perder segurança, porque vai que eu preciso do meu dinheiro e ele esteja desvalorizado. Não quero isso para mim. E a mesma coisa acontece com a liquidez. Vai que eu preciso desse dinheiro para amanhã. Pô, surgiu a oportunidade de um carro para amanhã. Chega perto aqui para ver se o negócio me enxerga. Tô aqui, meu filho. Desfocou. Então, gente, vai que a oportunidade de comprar o carro que eu tô querendo aparece para amanhã, meu dinheiro tá preso. Vocês entenderam a ideia do Tesouro Selic? A rentabilidade realmente não é a rentabilidade que eu quero para minha aposentadoria. Não é a rentabilidade que eu quero para minha aposentadoria. Mas é a rentabilidade que eu preciso para coisas de curto prazo, certo? Então, um dos investimentos que dificilmente você não terá na sua carteira é o Tesouro Selic, tá? Por que eu falo dificilmente? Porque você precisa de uma reserva de emergência. E a reserva de emergência pode estar no Tesouro Selic ou, tá, em algum investimento do banco que eu vou falar depois. Então, vamos lá. Tesouro Selic, cheque, certo? E aqui eu tô falando sobre grandes grupos, né, gente? Vocês perceberam, grandes grupos. O primeiro grupo foi conhecimento, o segundo grupo está sendo Tesouro Selic. Ou Tesouro Direto. Então, Tesouro Selic cheque, Tesouro IPCA, Suzana, Tesouro IPCA serve para quê? Tesouro IPCA, ele serve para médio e longo prazo. Se a gente for olhar, vocês podem dar uma olhada lá no site do Tesouro, tá? Se a gente for olhar no site do Tesouro, vai ter, assim, as datas dos investimentos. Então, se vocês forem pesquisar um Tesouro IPCA para o curto prazo, vocês não vão achar. Por quê? Porque o próprio Tesouro já te induz. Olha, Tesouro IPCA é para médio e longo prazo. Não é para curto prazo. Então, quando o próprio Tesouro já te orienta, né, ele já diz, olha, esse investimento ele não serve para o curto prazo. Vocês conseguem entender? Então, você vai investir no Tesouro IPCA e lá o seu dinheiro fica preso. Deixa eu corrigir o que eu falei, porque pode ser que as pessoas que escutem, né, vão
Sempre tem as pessoas aí que são os mimimi, né? Não tô dizendo que são vocês, mas depois desse vídeo aí, a gente corta e coloca nas redes sociais, percebendo, não fica preso, tá? Dinheiro do Tesouro IPCA você pode tirar quando você quiser, mas não é o ideal. O ideal é que você deixe ele lá. Por quê? Porque tem oscilação. Pode ser que você queira retirar o dinheiro do Tesouro e ele desvaloriza. Você entendeu? E ele esteja em queda. Então, assim, gente, não mexam no dinheiro do Tesouro IPCA e nem do prefixado, tá? Tesouro Selic é o único que dá para você fazer isso, tá bom? Então, Tesouro Selic é o único que é para isso, para tirar quando você precisar. Tesouro prefixado e Tesouro IPCA, a ideia é não mexer até o vencimento, tá bom? Tá, Suzana, você falou do Tesouro IPCA. E o Tesouro prefixado, qual é a diferença entre os dois? Eu preciso ter os dois. A verdade é, o Tesouro prefixado, ele é melhor quando as taxas de juros estão caindo. Ele é melhor quando as taxas de juros estão caindo. Se nós estamos com taxa de juros subindo, ele não é tão legal assim. Tá? Ele não é tão legal assim. Então, se vocês compreenderem e anotem aí, Tesouro IPCA é muito bom para a aposentadoria. Quando eu estou pensando em objetivos de médio e longo prazo, estão anotando? Estão anotando? Quando eu estou pensando em objetivos de médio e longo prazo, e quando eu quero que o meu dinheiro não perca para a inflação, ou seja, não desvalorize, não perca valor, tá? Tesouro prefixado, como a taxa é fixa, ela não é indexada a nada, nem a Selic, nem ao IPCA, ela é uma taxa fixa. Então, assim, imagina comigo uma taxa fixa, tá? Ai, que câmera chata. Imagina comigo uma taxa fixa. Aí, na hora que ele tá voltando, imagina comigo, gente, uma taxa fixa. E essa taxa fixa, né, o IPCA oscilou com o tempo. Se o IPCA subiu, o seu Tesouro IPCA sobe também. Se o IPCA caiu, o seu Tesouro IPCA cai também. E o prefixado continua ali. Se as taxas estão subindo, voltou! Coisa maravilhosa na minha vida. Se as taxas de juros estão subindo, seu prefixado vai ficar embaixo. Se as taxas de juros estão caindo, seu prefixado vai ficar em cima. Então, é melhor o prefixado quando as taxas estão caindo. Se eu já sei que as taxas estão subindo, evita um pouco o prefixado nesse momento. O Tesouro IPCA é um dos investimentos atrelados ao IPCA. Você tem outras possibilidades. Porque aqui eu citei apenas investimentos que você empresta o dinheiro para o governo, tá? E a médica que ela quer se tornar investidora. Ela tem que aprender a emprestar o dinheiro dela, né? Para instituições, emprestar o dinheiro dela para o governo, emprestar o dinheiro dela para o banco, emprestar o dinheiro dela para empresas privadas, emprestar o dinheiro dela para securitizadoras, ser sócia de empresas, comprar imóveis pela bolsa. Isso é o que uma médica investidora deve aprender a fazer. Dessa forma, o dinheiro dela vai estar trabalhando por ela, tá? O dinheiro dela estará trabalhando por ela. Quem aqui quer o seu dinheiro dando plantão por você? Levanta a mãozinha. Quem quer o seu dinheiro dando plantão por você e você tendo renda passiva, vivendo de renda, né? Tipo assim, eu não vou trabalhar se eu não quiser. Eu só vou trabalhar para manter a minha mente ativa e ok. Ou então, sinto muito, já trabalhei tudo que eu tinha para trabalhar, não quero mais, quero curtir, viajar. Então, quem levanta a mãozinha vai ter dinheiro trabalhando, tá, gente? Quem não levantar, não vai ter. Diga amém, fazer igual aquelas postagens. Amém. Então, quem levantar a mãozinha vai ter o dinheiro dando plantão e muito.
né? Estou profetizando na vida de vocês. Mas não estou profetizando ruim, não, tá, gente? Quem não levantar a mão também vai ter, tá? Também vai ter. Vai que vocês estão dirigindo, não pode, né? Levantar a mãozinha. A Vitória está comentando, o que antes eu tinha medo ao entrar para o Sábio Médicas, todo o meu medo se transformou em amor por esse mundo de finanças. Doutora Suzana tem uma didática fantástica. Estou super feliz, cara, Vitória. Gente, Vitória tá assim, em êxtase, sabe? É muito legal você conseguir contagiar as pessoas dessa forma. E eu fico muito feliz, Vitória, de coração. Agora, nós passamos da fase de emprestar o dinheiro para o governo. Agora, nós vamos para a fase de emprestar o dinheiro para o banco. Emprestar o dinheiro para o banco, tá? Vamos emprestar o dinheiro para o banco. Como que eu posso emprestar o meu dinheiro? Ué, você já está passando, dando spoiler. Não faça isso. Não dê spoiler. Bênção da minha vida. Como que a gente pode emprestar o dinheiro para o banco? No nosso bancão tem possibilidades, tá? O nosso bancão tem possibilidades. Mas o grande problema é que as possibilidades do bancão nem sempre te dão rentabilidades legais. Nem sempre te dão rentabilidades legais. É aqui que entra o pulo do gato do conhecimento. Lembra que eu comentei no começo? Por que eu tenho que aprender, cara, para você não ser enganada? Por que eu tenho que aprender? Para você conseguir se aposentar, liberdade financeira. Eu tenho certeza que cada uma aqui já viu um médico idoso trabalhando, uma médica idosa trabalhando. Às vezes, e eu não estou falando de trabalho, dando um plantãozinho, não, fazendo um consultório, não estou falando isso. Estou falando dando plantão noturno, finais de semana, em que você olha assim, caramba, né? Dessa idade eu não quero estar nessa situação. Então você olha e você pensa consigo mesmo, eu não quero estar nessa situação. Né? Eu não quero estar nessa situação quando eu tiver dessa idade. Então, se você não quer, aqui está o canal, né? Aqui está o caminho. Prestar o dinheiro para o banco. Eu citei 3 opções aqui, tá, gente? CDB, LCI e LCA. Essas 3 são formas de você emprestar o dinheiro para o banco praticamente da mesma forma, tá? Você abre conta na corretora, todas elas você vai fazer dessa forma. A diferença principal entre as 3 é que o CDB você paga imposto de renda, tá? Sobre o que rendeu. Coloquei R$1.000, rendeu R$10, eu vou pagar imposto de renda em cima desses R$10, tá? E aí eu já fiz algumas lives sobre CDBs, tributação, uma tributação regressiva, mas que vocês vão conseguir entender aí, né, nos projetos 12 e 12. Eu não quero entrar no mérito tributação aqui na live. Outros investimentos é LCI e LCA, que você também empresta dinheiro para o banco, mas elas duas são isentas de imposto de renda, tá? Elas são mais escassas, elas são mais difíceis de existir. Por quê? Porque para o banco muda. Se ele pega o seu dinheiro através de um CDB, ele pode fazer o que ele quiser com o seu dinheiro. Empréstimo, financiamentos, qualquer coisa. Se ele pega o seu dinheiro através de uma LCI, esse dinheiro só pode ir para o setor imobiliário. Ele não pode fazer um empréstimo pessoal, um consignado, usar no cheque especial, tá? Se ele pega o seu dinheiro através de uma LCA, o banco só pode jogar para o setor de agronegócios, né? Plantações e fazendas e agropecuária. Então, para o banco, como isso fica limitado, então LCI e LCA limite um pouco menos. CDBs, vocês vão ver, em grande volume. E aí, como que eu sei que um CDB é bom ou não? Primeira regra, sempre acima de 100% do CDI, quando eu estou falando de CDB. CDB 100% do CDI é semelhante ao Tesouro Selic, tá? Então, semelhante ao Tesouro Selic, ele precisa ter liquidez alta, ou seja, disponibilidade, eu preciso acessar meu dinheiro igual à poupança, e ele precisa ter essa rentabilidade de 100% do CDI. Então, 100% do CDI e liquidez alta,
serve para reserva de emergência e ok. Não quero mais ter reserva, quer dizer, já completei a minha reserva, agora é a hora de você procurar outros CDBs. E aqui, pensando no longo prazo, tem CDB, tem LCI, tem LCA para longo prazo também. Às vezes você acha CDB, LCI, LCA para 2030, para daqui 9 anos, para daqui mais um pouco. Então, CDB, LCI, LCA de longo prazo também é interessante, tá? Atrelados a quê, Suzana? Você vai ter aquelas 3 opções. Ou atrelado ao CDI, ou ao IPCA, ou prefixado. Bem semelhante às opções que o Tesouro te dá, tá? CDI, quando eu falo, é porque é bem semelhante ao Selic, tá, gente? Então, ou atrelado ao CDI, ou ao IPCA, ou ao prefixado. Prefixado, vocês já entenderam, né? Taxa de juros subindo, a gente não se interessa tanto por prefixado no momento. Atrelado ao IPCA, excelente para médio e longo prazo. Atrelado ao CDI, você também consegue bons investimentos para médio. Longo prazo é mais difícil, mas ainda acha aí uns 10 anos atrelados ao CDI. Então, é importante emprestar dinheiro para o banco? Também, muito importante emprestar o dinheiro para o banco, porque você coloca na sua carteira investimentos seguros e que te dão rentabilidade, tá? Então, fiquem ligadas. A Vitória está contando que já foi enganada pelos bancões, né? Ela tinha um investimento abaixo dos 100% do CDI e hoje ela já conseguiu retirar e investir, tá? Então, venham junto com a gente nesse movimento de levar a educação financeira para médicos, que é esse movimento, gente, que faz com que o seu dinheiro seja seu, o seu dinheiro não seja dos outros, tá? Porque viver deixando o seu dinheiro na mão dos outros, previdência privada, título de capitalização, consórcio, deixar o dinheiro parado na poupança, deixar o dinheiro na conta corrente, deixar o dinheiro em casa, deixar outras pessoas investirem por você, jurando que você tem uma carteira de investimentos, na verdade é uma carteira de investimentos super fake, né? Super fake. Então, venham para esse movimento junto com a gente, o movimento de levar a educação financeira para o maior número de médicas possíveis nesse Brasil, tá? Quem já está dentro do movimento, sabe do que eu estou falando. Eu não sei se tem alunas do SavMed aqui no YouTube, né? Eu estou vendo alunos do SavMed aqui no Instagram, mas eu não sei se tem alunos do SavMed aqui no YouTube. E para quem é aluno do SavMed, sabe a importância e o giro que dá na sua cabeça. Não é porque você ganha bem que você não precisa cuidar do dinheiro. Na verdade, qualquer pessoa que lida com dinheiro precisa saber cuidar bem do dinheiro. Mas quem ganha mais tem um potencial muito maior de alcançar a liberdade financeira no futuro, né? Liberdade financeira, aposentadoria, né? Você tem um potencial muito grande. Não dê o seu potencial para o banco. Use o potencial ao seu favor, tá? E esse potencial, gente, ele é muito fácil de ser utilizado, né? Muito fácil de ser utilizado. É só você investir em conhecimento, investir tempo em conhecimento, tá? E agora a gente chega no quarto, tá? Quarto grande grupo. Passamos pelo primeiro, que é conhecimento. Segundo, investir no Tesouro, emprestando dinheiro para o governo. Terceiro, emprestar o dinheiro para o banco. E nós vamos para o quarto grupo agora. E aqui nesse quarto grande grupo, né, no quarto e no quinto, está o grande pulo do gato, né? O grande pulo do gato em que as médicas querem se ausentar desses investimentos na sua carteira. E não, você não pode deixar de ter esses investimentos na sua carteira, tá? Vamos lá para o próximo grupo. Próximo grupo de investimentos, sociedade com empresas. Aqui são as famosas ações, né? O que é uma famosa ação? É quando você se torna sócia de uma empresa. Eu estava até comentando, fazendo uma live ontem com a Camila, e ela disse que um amigo Walter, né, que é investidor, ele fala assim, olha aqui, estou usando uma blusa da empresa que eu sou sócio. Aí aí ele falava, eu sou sócio da empresa tal. Isso é tão engraçado, porque depois que você se torna sócia da empresa, você olha a marca da empresa com outros olhos, né? Eu me lembro disso acontecer claramente. Eu olhar a marca com outros olhos,
sabe? Então, sociedade com empresas é fundamental. E as meninas estão colocando aí, em agosto vou estar lá. E é isso, gente. Educação é para a vida, é para a vida. E investimentos também. Então, quando a gente fala de investimentos em empresas, eu estou investindo para o longo prazo. Eu quero me tornar sócios de boas empresas. E aqui eu vou, né, sugerir setores para vocês estudarem, tá? Eu não estou sugerindo setores para vocês investirem. Eu estou sugerindo setores para vocês estudarem, tá? O primeiro setor que eu sugiro vocês estudarem é o setor de energia. O que significa o setor de energia? É um setor perene. O que é um setor perene? É um setor que ele já alcançou um certo nível de crescimento e hoje ele tem lucros e rentabilidade mais estável. É um setor que ele é muito bem regulamentado no Brasil e é um setor também que é incentivado. Então, o setor de energia é um setor interessante para vocês estudarem dentro das ações. E aí vão ter várias empresas dentro do setor de energia, tá? Eu recomendo que vocês usem o Status Invest. É um site que você vai lá, entra, você consegue fazer login gratuitamente, você acessa as ações, vai lá em busca avançada, seleciona o setor que você quer. Ah, eu quero o setor de energia. Você vai lá, encontra o setor de energia, tá? E você olha as empresas que tem disponíveis para você estudar. Lógico que no setor de energia terão muitas empresas, assim, uma infinidade bem grande. Infinidade é exagero, mas é uma afinidade. É finito, né, gente? Mas, assim, é uma opção, são várias opções de empresas. Então, se vocês querem analisar por uma ordem, analisem por uma ordem de liquidez média diária. O Status Invest dessa possibilidade de vocês fazerem esse filtro, tá bom? Olha aí. Então, compartilhando o Status Invest é muito bom. Vocês têm outro site para compartilhar que vocês já olharam e vocês gostam? Podem compartilhar também outros sites, né? Tem outros sites também. Eu estou compartilhando o site que eu uso, né? Eu tenho outros sites também. Outro setor interessante para vocês estudarem. Alguém sabe qual é o setor que eu vou falar agora? Alguém imagina qual setor que eu vou falar agora? Porque a gente falou tanto desse setor agora há pouco, né? A gente falou tanto desse setor agora há pouco. Alguém imagina qual é o setor que eu vou falar agora? Para vocês terem uma ideia, né? É um setor que a gente tem que aprender a ganhar dinheiro com eles e não só dar dinheiro para eles, tá? Então, parar de dar dinheiro para o setor bancário e aprender a ganhar dinheiro com o setor bancário. Você pode tanto emprestar dinheiro para os bancos, quanto você pode ser sócia de bancos. Olha aí, ó. Bancário? Sim, setor bancário. Porque pensa só, né? A gente o tempo todo está falando, porque o banco ganha muito dinheiro, porque o banco isso, porque o banco aquilo. Cara, se você não pode lutar contra, a gente pode ser sócio deles também, né? E aí você pode ser sócio de bancos que você acha mais dignos, tá, gente? Não significa que você tem que ser sócia do banco que você não gosta. Você pode ser sócio de bancos que você gosta. E as possibilidades também são enormes. Mas a gente sabe que tem bancos maiores que têm capital aberto na Bolsa. Eu vou citar alguns, espero que eu não esqueça nenhum, né? Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Banco Inter, deve ter alguns outros que eu estou esquecendo. Mas só para vocês terem uma ideia, né, os grandes bancos do Brasil, você também pode ganhar dinheiro com eles sendo sócia deles. Suzana, será que é muito dinheiro para investir? Não, gente, não é muito dinheiro, né? Menos de R$50 você consegue fazer investimento e se tornar sócia de boas empresas. Mas aí você tem que analisar as boas empresas, tá bom? Não é simplesmente, gosto desse banco, vou investir nesse banco. Não, analisa, estuda, né? Vai lá saber se o banco tem lucro, saber se o banco ele tem, né, todos os critérios dentro que um banco precisa ter, tá?
Outro setor que eu quero recomendar que vocês estudem é o setor de saneamento, água e saneamento. Também é um setor em que as pessoas não têm como viver sem, né, galera? Então, tudo que a gente quer são setores que as pessoas são dependentes dele, né? Então, assim, pensa comigo. Se você fosse abrir uma empresa hoje, né? Se você fosse abrir uma empresa hoje, você abriria uma empresa pensando em algo que as pessoas deixam de utilizar quando não precisam, ou você investiria em algo que as pessoas não têm a opção de deixar de utilizar? É lógico que a gente pensaria em algo que as pessoas não têm opção. Então, água e saneamento é algo que as pessoas não têm opção. Então, seria outro setor que eu indico que vocês estudem. Eu não estou dizendo que vocês têm que investir, sim, que vocês têm que estudar, tá bom? E lógico, né? Vamos puxar sarda, como minha mãe fala, vamos puxar brasa para nossa sardinha. Setor de saúde, né? É um setor também que a gente pode investir, que tem uma tendência de crescimento muito grande. Nós temos empresas variadas no setor da saúde, né? A gente tem empresas voltadas para o setor de laboratório, para o setor da odontologia, para o setor de medicamentos, para o setor de planos de saúde. Então, a gente consegue ter, né, uma gama de investimentos voltados para a área da saúde. E aí, a sugestão que eu dou é que vocês estudem esses setores e que o ideal, gente, é que a gente invista uma empresa por setor. Uma empresa por setor. Então, escolha o setor, escolhe uma empresa e vai pulando de setor em setor, escolhendo uma empresa para você, tá? Porque eu vejo assim, as meninas gostam do setor bancário, gostam do setor de energia, e aí, o que elas fazem? Elas começam a investir em 2, 3. Eu escolhi 3 de energia, eu tenho 4 de banco. Não é legal, tá? É legal que vocês diversifiquem e coloquem uma empresa em cada setor, tá bom? Vamos lá para o próximo. Obrigada aí para quem está elogiando a live. O próximo, gente, é muito queridinho. Muito, muito, muito queridinho. São os fundos imobiliários. Por que eu estou falando que eles são muito queridinhos? Muito queridinhos. Porque, assim, a cultura do brasileiro em investimentos é o quê? A maior parte da cultura do brasileiro em investimentos são imóveis, né? A maior parte da cultura, isso vem, né, da nossa colonização, em que ter um pedaço de terra era sinônimo de poder, e aí a gente veio com esse sinônimo de poder. Não, porque a casa própria, porque a casa é minha, porque essa sensação de você ter um pedaço para dizer que é seu. Então, o investimento ele veio muito relacionado ao pedaço de terra, né? Ao setor imobiliário. E aí os fundos imobiliários te dão essa possibilidade de você investir no setor imobiliário, mas com capital inicial muito baixo, né? Setor imobiliário, você pode começar a investir com R$100, até menos, né? Tem fundos imobiliários mais baratos, mas geralmente os melhores fundos imobiliários, eles estão aí acima de R$100. Então, gente, qual é a vantagem dos fundos imobiliários? Para quem quer viver de rendimentos, eles devolvem os rendimentos com muito mais regularidade. As ações não têm esse pagamento de dividendos mensais. Às vezes ela paga bimensal, algumas trimestrais, algumas demoram 1 ano para pagar dividendos, né? Já os fundos imobiliários não, eles têm por obrigação de devolver 95% dos lucros, tá? Então, por obrigação, eles têm que devolver, no mínimo, 95% dos lucros. Então, eles vão pagar os aluguéis que eles estão recebendo. E aí é muito interessante, né? Mensalmente você recebe aluguéis. Uai, Suzana, mas você, né, você recebe aluguel mesmo? Sim, são aluguéis mesmo. E aí, a Amanda está perguntando o que você acha dessa taxação dos fundos imobiliários. Bom, os fundos imobiliários estão sendo taxados, né, de imposto de renda? Estão sendo, não, está havendo aí um projeto, né, que quer mudar a
tributação dos fundos imobiliários. Mas eu já até citei isso em outra live e eu comentei. Os imóveis hoje já são tributados, né? Os fundos imobiliários tinham essa vantagem acima dos imóveis. Mas as vantagens continuam, né? As vantagens continuam e os imóveis não vão deixar de existir. Ou seja, o que vai acontecer é que igualou uma vantagem que o fundo imobiliário tinha perante os imóveis, se igualou. Os dois vão pagar imposto de renda sobre o aluguel. Porém, continua valendo a pena por questões de burocracia, por questões de liquidez, por questões de diversificação, por questões de facilidade nos investimentos, por questões de você conseguir investir em grandes fundos imobiliários, em grandes imóveis longe da sua cidade, enfim. Acho que a Amanda sabe do que eu estou falando, é aluna do Savimed. Então, as vantagens permanecem aí, na minha opinião, bem superiores aos imóveis físicos. Também não estou dizendo que você não pode investir em imóvel físico. Estou dizendo que os fundos imobiliários é uma alternativa, assim, né, fantástica em facilidade, em diversificação, em liquidez e várias coisas, tá bom? Alguns setores que vocês podem, né, investir nos fundos imobiliários, estudar bem esses setores, são setores de logística, né? São setores bem interessantes, porque são setores voltados para os galpões, tá? Os galpões de logística são, assim, grandes empresas precisam de grandes estabelecimentos e galpões de aluguel, né? Que eles precisam alugar para conseguir trabalhar ali dentro. E esses galpões, né, eles são gerenciados por fundos de investimentos imobiliários. Isso tudo começa, gente, quando famílias, né, têm patrimônios gigantescos em imóveis e eles contratam fundos de investimentos imobiliários para gerenciar e isso se torna um papel, né, negociado na bolsa. Então, você tem a possibilidade de investir em galpões, né? Galpões alugados por grandes empresas multinacionais. Outro setor interessante são os fundos de papéis. Os fundos de papéis são fundos de investimentos que investem diretamente em CRI e LCIs. Eles são interessantes porque eles conseguem uma rentabilidade alta, né? Por emprestar um grande volume para essas securitizadoras, tá? E por eles terem um volume de caixa muito grande, isso reduz um pouco o risco, né, de você estar emprestando dinheiro diretamente para CRI e LCI. Né? Eles emprestam muito mais para CRI. Um outro setor interessante também a gente pode pensar no setor de shoppings, tá? No momento, né, nesse momento em que nós estamos aí sempre nesse vai e volta de pandemia, passando por essas questões econômicas, a maioria dos shoppings estão muito descontados. Significa o quê? Que eles estão mais baratos do que eles realmente valem, porque o imóvel existe, o shopping ele existe. Então, o que a gente tem que fazer? Lógico, avaliar a saúde desse shopping, a saúde financeira, para saber se aquele é um momento de entrar mesmo ou se esse shopping realmente está ficando barato em tendência de quebrar. Então, essas são as sugestões dos fundos imobiliários, né? Sugestões para vocês estudarem esses setores. E eu queria mostrar uma comparação para vocês de rentabilidade, porque quando eu falo dos 5 melhores investimentos dentro da bolsa não, 5 melhores investimentos para médicas, que está em conhecimento, investir no Tesouro Direto, emprestar dinheiro para o banco, ser sócio de empresas e entrar no setor imobiliário, com essa construção, você vai ter boas rentabilidades se você tiver paciência, consistência, persistência nos seus estudos, você vai ter boa rentabilidade. Então, quero compartilhar com vocês a diferença da rentabilidade de uma médica que deixa o seu dinheiro na mão dos outros e de uma médica que se torna investidora e que estuda, tá? Então, aqui eu tirei esse dado, eu vou aumentar aqui a tela para ver se fica melhor. Eu tirei esse dado do Mobius, tá? É a calculadora de juros compostos. Então, para quem está no celular, espero que vocês estejam enxergando bem. Mas aqui, considerando que alguém está começando sem dinheiro, tá? Ai, gente, ficou zero, mas aqui era 500, aqui era R$2.000, tá?
Olha, ficou 0 o valor mensal, mas eu calculei em R$2.000. Na hora da edição, os meninos erraram aqui. O valor mensal é R$2.000 por mês, a uma taxa de juros de 4% ao ano, tá? 4% ao ano, eu estou considerando taxa Selic, mas a gente sabe que isso daqui, no longo prazo, a taxa Selic pode cair, tá bom? E num período de 30 anos, como que isso pode se comportar se você investir 2.000, tá? Corrijam aqui para mim, 2.000, taxa de juros 4% num período de 30 anos. Vocês podem ver aqui que o valor total acumulado dá 1.300.000. E o valor total investido que você trabalhou mesmo foi R$720.000, né? Que dá 2.000 vezes 360 meses. Então, você trabalhou R$720, o seu dinheiro rendeu 800, né? Tá pequeno aqui, não tô vendo. 800 e tantos mil. Então, gente, é um valor legal, né? Você consegue acumular R$1.300.000. E você percebe aqui que no gráfico, você trabalhou até menos do que o seu dinheiro trabalhou para você, tá? Você investiu 720 mil, o seu dinheiro trabalhou a parte verdinha aqui. Nesse gráfico, você vê aqui, né, o tanto que o seu dinheiro cresceu e no verde, o tanto que ele trabalhou por você. Ó, foi aumentando o volume de dinheiro, porque o seu dinheiro trabalhou por você e bem. Mas, gente, se a gente coloca esse dinheiro para trabalhar por nós, uma taxa de 10% ao ano, no mesmo período de tempo de 30 anos, investindo R$2.000 por mês, a diferença sobe para 4 milhões de dinheiro guardado. 4 milhões de dinheiro no final. Você trabalhou os mesmos 720 mil, mas o seu dinheiro trabalhou 3.400.000 reais para você. Olha a diferença do seu trabalho, né? Porque aqui é o seu trabalho. Uai, gente, não tá passando o negócio aqui, não? No meu YouTube tá doido aqui. Ah, tá aqui. Olha a diferença aqui. O azul foi o que você trabalhou e o verde foi o que o seu dinheiro trabalhou por você. Então, realmente, se vocês entenderem a dinâmica dos juros compostos, esse é o grande poder, tá? E olha aqui, ó. Tchan, tcharará, tcharará, tchan, tchan. Olha, no gráfico final, esse azul é o que você juntou e o verde é o que o seu dinheiro trabalhou por você. Esse gráfico eu sempre gosto de apresentar para vocês porque isso mostra muito bem como que o seu dinheiro pode trabalhar ao seu favor. E a gente precisa conhecer os melhores investimentos para que o nosso dinheiro trabalhe de verdade ao nosso favor. Eu agradeço profundamente a participação de vocês, mas não saiam ainda. Tem print da live e tem respostas aqui que eu vou responder, tá? Pergunta: reserva de emergência formada. Só posso investir se tiver formada? Não. 3 meses de reserva você pode começar a investir, tá? CDB com taxa prefixada de 9% por 2 anos, vale a pena? Ou melhor procurar outro? Melhor procurar outro. Taxa Selic vai subir e esse investimento prefixado, ele fica com valor, né? Fica meio desvalorizado. Mas vou considerar uma coisa. Para o curto prazo, se você observar que você não consegue encontrar nada superior a 9%, né? Talvez seja uma estratégia colocar no prefixado, porque você diz, não, eu quero realmente essa taxa de juros de 9% nesses 2 anos, e tudo bem, é para conseguir esse sonho no curto prazo, e para mim está ótimo. Vocês entendem? LCA prefixada, 10,5 longo prazo, melhor arriscar no pós-fixado? Cara, sinceramente, dependendo da qualidade do banco, como na minha carteira tem porcentagem pré-fixada, mesmo com subida de taxa de juros para o longo prazo, eu tenho uma porcentagem prefixada. Eu acho interessante, tá? Só analisa a qualidade do banco e eu acho interessante sim. Tá bom? Um grande beijo, meninas. Tchau, tchau.